noite. Seguimos hoje na SIC com mais um debate para as legislativas. Hoje com Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, e Rui Rio, presidente do Partido Social Democrata. Muito boa noite, Catarina Martins. Muito boa noite, Rui Rio. Começaria por si e antes de entrar nos temas de hoje, eu quero voltar naturalmente a um tema do debate de segunda-feira, porque o Primeiro-Ministro veio a público dizer que o senhor abriu a porta à prisão perpétua e o senhor já veio dizer que não é verdade, mas isto tornou-se um facto político nos últimos dias, Rui Rio. E para que fique claro, eu penso que da outra vez também comecei, para que fique claro, o senhor, a seguir às eleições, em alguma circunstância, admite ou não rever o regime de prisão? Tem ou não simpatia pelo tal regime mitigado? Pois, boa noite às duas. Aquilo que ficou claro no debate de segunda-feira, como chega, não é? É assim, ficou claro que eu sou contra a prisão perpétua. Mas também ficou claro que o doutor André Ventura o que defende não é exatamente a prisão perpétua, mas é esse regime misto que existe na maior parte dos países da Europa. Mas aqui estamos com Catarina Martins, eu quero saber a sua opinião. Qual é a sua posição em relação a isso? A minha opinião é que sou contra a prisão perpétua, mas já que está a falar desse debate, mas nesse debate ficou claro que aquilo que o doutor André Ventura defende faz um grande barulho, não é exatamente a prisão perpétua, mas é o regime mais equilibrado que existe em muitos países da Europa. E o senhor também tem simpatia por esse regime mitigado? Se nós tivéssemos tempo a explicar, não, mas explicava-lhe porquê. Mas a diferença entre um mitigado e o que temos em Portugal não é muito grande. Mas eu acho que é o que temos em Portugal que devemos ter. Ou não? Não. Agora, e a criação de um tipo de crime, eu posso explicar direito. E a criação de um tipo de crime com uma pena que seja mais elevada do que os atuais 25 anos? Não vale a pena. Porque matar uma pessoa ou matar 100 é completamente diferente, por exemplo, de um crime de terrorismo? Ouça, o problema da justiça não é a dimensão das penas. Quando olha para os casos que temos em cima da mesa, do BES, Operação Marquês, as pessoas queixam-se porque as penas são curtas, porque foram condenados em penas curtas, ou queixam-se porque não há julgamento e não há sentenças finais? Queixam-se porque não há julgamento e sentenças finais. Não é exatamente se depois são mais 4 anos ou menos 4 anos. Só queria clarificar consigo, como disse, é esse, não é moldura penal. Só queria clarificar consigo uma situação que tornou-se um facto político, porque não ficou claro para muitas pessoas aquilo que disse aqui. Não foi nesta cadeira, foi naquela, disse não vamos ter qualquer outro tipo de opinião sobre o assunto depois das legislativas, num caso, uma situação em que o senhor possa formar governo, ou seja, não vamos ser surpreendidos depois das eleições. É só isso que eu quero que fique claro. Read my lips. Não, claro que já disse que não. Agora, o que ficou provado, que era isso que eu queria, é que afinal o Chega não quer exatamente a prisão perpétua, mas a coisa mitigada. Isso é que Catarina Martins, ficou claro. Sobre este tema quer falar ou avançamos? Quero. Muito boa noite. Boa noite aos dois, boa noite a quem nos está a ver. Eu confesso que fico preocupada com o que ouço o Dr. Rui Rio, porque mais do que explicar porque é que a prisão perpétua é inaceitável, está a tentar normalizar as coisas que diz a extrema-direita. A prisão perpétua em Portugal não é permitida pela Constituição da República Portuguesa e por boas razões, no seu artigo 30º, número 1, e em Portugal não se admite a selvageria. Em Portugal não há prisão perpétua, em Portugal não há castigos físicos, em Portugal não há castração, porque nós sabemos que justiça não é vingança. E também não temos um problema, como disse, das penas serem leves. Crimes graves têm penas pesadas. Mas acreditamos que, cumprida a pena, deve haver reinserção. É assim que funciona Portugal. E isto é que é a decência. Mal, mas devia ser bem. E ser justo não é ser fraco, é ser forte. E a responsabilidade é esta. Nem em crimes de terrorismo, Catarina Martins? As penas devem ser justas, devem ser corretas e deve depois existir reinserção, sim. A Constituição da República Portuguesa diz, e digo-lhe mais, não mudará, porque não haverá nenhuma maioria para fazer uma revisão constitucional que permita uma pena de prisão perpétua, seja ela... já não sei bem o termo que disse, modelada, seja ela mitigada, ou intermédia ou não intermédia. Isso não existirá. A prisão perpétua foi abolida há 130 anos em Portugal. E eu acho preocupante que o líder de um dos maiores partidos portugueses esteja a tentar normalizar as posições de absoluta selvageria na justiça que tem a extrema-direita. Acho que isso é mesmo um caminho muito perigoso. Hoje ficou claro Às vezes é difícil defender a decência, mas é isso que se exige aos democratas. Hoje ficou claro para si o que fará o presidente do PSD? Confesso. Ficou claro para si? Com o não?
Não ouvi aqui um não, ouvi aqui sobretudo uma explicação da posição da extrema-direita. Como digo, acho isso preocupante. Não, Rui Rio, vamos fechar este tema. Já disse e volto a repetir, obviamente que sou contra a prisão perpétua. Eu, enfim, não sou católico, mas não sou crente, não tenho fé. Mas então quem é crente e é cristão não pode de forma nenhuma defender a prisão perpétua. Acho eu que é normal isso. Agora, o que ficou provado, isso é que ficou provado, não é uma normalização da extrema-direita, é que depois de tanto barulho, o Dr. André Ventura não defende exatamente o que todos pensavam que ele defendia, mas defende uma prisão perpétua, mas mitigada que ao fim de 15 dias, ao fim de 15 anos, a pessoa pode... 15, Vamos 6, avançar, 7, até porque André Ventura caso, não está neste debate, não há um terceiro oponente, e vamos avançar para uma questão importante, porque o senhor tem-se mostrado como um homem apostado no diálogo, tem dito até que todos, depois do dia 30 de janeiro, devem falar com todos ou devem tentar negociar. Em que situação é que poderia ver-se a negociar, por exemplo, com o Bloco de Esquerda? Eu acho que, vamos lá ser claros, com o Bloco de Esquerda, posso negociar com o Bloco de Esquerda, mas chegarmos a um entendimento é muito, muito difícil. Nós podemos chegar a entendimento sobre o não à prisão perpétua, por exemplo, como ainda agora chegamos. Mas é muito difícil quando nós olhamos para o programa do Bloco de Esquerda, que mais não é do que passar a texto aquilo que são as posições normais do Bloco de Esquerda. Há uma incompatibilidade completa. O Bloco de Esquerda quer mais despesa pública, o Bloco de Esquerda quer ainda mais impostos do que aqueles. O Bloco de Esquerda, há 2 anos, Catarina Martins dizia que era um bloco que era um programa na sua essência social-democrata. O senhor, que é o presidente do Partido Social-Democrata, Social-democrata, para... o Bloco de Esquerda, não. Isso, da outra campanha, a doutora Catarina Martins disse que era social-democrata, chegou a aventar a hipótese, mas não é. Não, aquilo que nós queremos, aquilo que é a nossa linha de conduta é mais ou menos o contrário do que era o Bloco de Esquerda. Legitimamente, temos ideias diferentes. Eu entendo que a recuperação da economia é feita pelo lado da oferta e não pelo lado da procura. Ou seja, a nossa aposta tem de ser nas empresas, tem de ser na produção, nas exportações e no investimento, que isso é que vai originar, chegarmos ao objetivo que é mais consumo. Aquilo que o Partido Socialista faz, e o Bloco de Esquerda ainda mais um bocado, é acionar o crescimento económico pelo consumo e a oferta que venha por arrasto. Isso gera inflação, gera déficit externo. Foi isso, aliás, que depois veio um dia a ter de se chamar a Troika. Portanto, aquilo que o Bloco de Esquerda defende, mais impostos, por exemplo, na questão... Não vamos avançar, vamos por setores. Falou da economia, Catarina Martins, obviamente, modelos muito diferentes. Tem-se falado também nos últimos tempos muito das questões laborais. De que forma é que um país como o nosso, com o modelo de crescimento que tem, pode sair desta camisa de forças em que temos vivido nas últimas décadas, em que não crescemos o suficiente para termos melhores salários, por exemplo? Sabe, o quadriênio em que Portugal cresceu mais desde a entrada no euro foi entre 2015 e 2019, a altura também em que mais reduziu a sua dívida. E, portanto, aquilo que fica provado, e aquilo que nós já provamos, é que, ao contrário do que defende a direita, que é destruindo o país, que o país ficará melhor, é com mais salário que o país pode crescer. A subida do salário mínimo nacional, que a direita considerava errada, e eu lembro-me do Dr. Rui Rio a dizer coisas como iria fomentar o desemprego, aumentar as falências, nada disso aconteceu. Não houve nem falências, nem desemprego por causa do aumento do salário mínimo. Pelo contrário, mais salário foi mais economia, foi mais emprego. Porque nós não queremos um país de baixos salários. 1/3 dos jovens em Portugal pensa em emigrar porque os salários são baixos e não têm condições de trabalho. E aqueles que arrendarem uma casa, 2/3 das casas têm rendas acima de 650 euros, pelo que é impossível viver-se com 705 euros. E como nós não acreditamos que o país deva ser uma gigantesca Odmira de baixos salários, lutamos para que haja melhores salários, melhores serviços públicos, porque sabemos que é assim que a economia funciona melhor e provámos isso ao longo deste tempo. Aliás, em Portugal, como é que se coloca a economia a crescer, Catarina Martins, quando nos últimos 20 anos Portugal foi ultrapassado por 5 países e cada vez mais nos apontam como indo para a cauda da Europa? Como é que se coloca a economia a crescer para depois poder dar resposta a essas exigências?
Uma das questões que o Dr. Rui Rio colocou foi a diferença entre nós, de modelos económicos e até, enfim, a chapeada à ideia da social-democracia. Devo dizer-lhe que houve um tempo histórico em que a social-democracia tinha princípios como controle público de setores estratégicos, que servia para que a economia crescesse e financiasse o Estado Social. Abandonou isso, privatizou tudo. E o PSD seguiu esse caminho. E o PS e PSD privatizaram os setores estratégicos portugueses e com isso retiraram capacidade à nossa economia para crescer. E com isso criaram problemas às famílias e às empresas e criam problemas a Portugal para a transição climática que temos de fazer. E eu pergunto-me se hoje alguém pode achar que foi uma boa ideia privatizar, por exemplo, a EDP e a REN. A EDP e a REN, que são empresas energéticas fundamentais, foram entregues a empresas do Partido Comunista Chinês, numa privatização em que não ganhámos nada, mas perdemos mecanismos para puxar pela nossa economia. Eu sei quem é que ganhou, porque eu lembro, por exemplo, que António Mexia e Eduardo Catroga, que foram ministros do PSD, depois foram representar aqueles que são agora donos da EDP. Mas eu devo dizer que o país perdeu. Como perdeu, por exemplo... Mas temos que avançar, Catarina. Só mais um exemplo, claro, muito tem que dar o tempo ao Rui Rio, porque o Rui Rio claramente afirmou-se em relação, está a falar do passado, e estamos em 2021 e 22, peço desculpa, e Rui Rio tem-se afirmado como um presidente mais ao centro, menos à direita, mas ao centro a pender para a esquerda. Isso significa uma grande alteração em termos do modelo económico que quer para o país, uma grande diferença em relação aos seus antecessores, Rui Rio, ou não? Ou é isto que está a dizer a Catarina Martins? Não, vamos lá ver uma coisa. Deixa-me primeiro falar relativamente ao salário mínimo nacional. O salário mínimo nacional pode ser e é definido por decreto. Mas o problema é que o salário mínimo nacional, para não ser nocivo à economia, quando tem um crescimento muito alto, tem de estar de acordo com a economia. Aquilo que gerou o aumento demasiado elevado do salário mínimo nacional neste contexto é a aproximação do salário médio nacional ao salário mínimo. Ou seja, esta política nivelou por baixo. Isso o que é que origina? Origina salários baixos e origina a imigração. Isso é que origina a imigração, que é o salário médio, o salário da classe média, a média dos salários, digamos assim, ser muito baixo, que são 1.000 euros, a mediana são 900 euros, por exemplo. E, portanto, nós temos de aumentar... Então, o senhor está a dizer é que se um não cresce, o outro também não pode crescer, é isso? Não, nós temos de aumentar o salário mínimo nacional, mas é de uma tal maneira que os salários todos crescem. Ao crescerem os salários todos, o salário mínimo nacional cresce também de forma sustentada. Se acelera o crescimento do salário mínimo nacional, as empresas não podem aumentar os salários, não é? Os outros salários, e, portanto, isto vai nivelando por baixo. Nós, eu diria, o Bloco de Esquerda quer acabar com os ricos, eu quero acabar com os pobres, como estou a dizer. Portanto, nós temos de ter uma economia robusta, uma economia que aposte do lado da produção, exportações, investimento, mais conhecimento incorporado nos produtos, e aí conseguem, obviamente, pagar melhores salários, e o salário mínimo vai naturalmente atrás e vai crescendo, porque mesmo o salário mínimo de 900 ou 1.000 euros não é muito dinheiro, como todos nós sabemos, todos gostaríamos de pagar mais, mas temos de pagar à medida que a economia o suporta, senão o resultado é o contrário, dá o contrário daquilo que pretendemos. Deixe-me, Catarina Martins, só para um repique final sobre esta questão do salário. Sim. Esta resposta sobre o salário mínimo nacional é a mesma que teve a Comissão Europeia em 2016, quando quis impedir a subida do salário mínimo nacional. E está errada, profundamente errada. E os números da economia portuguesa provam que está errada. E digo-lhe mais, se o salário médio não cresce, e nós queremos tanto que cresça, e temos lutado por isso, é pelas leis que o seu partido também colocou na legislação do trabalho. Quando, por exemplo, fez com que despedir fosse fácil e barato. E há tantas grandes empresas, lembro-me, por exemplo, do setor financeiro ou da Altíssimas, tantas outras, que estão a despedir trabalhadores e a substituí-los por trabalhadores em outsourcing com salários mais baixos. Por exemplo, as horas extraordinárias ficaram mais baratas e compensam o abuso sobre os trabalhadores que ficaram com menos salário. Roubaram dias de trabalho aos trabalhadores, impondo mais dias de trabalho com o mesmo salário. Estas foram as medidas que baixaram os salários. E os salários médios em Portugal estão congelados há tempo demais pela combinação entre as medidas da legislação da Troika na lei laboral, que são um erro, e o esmagamento que foi feito também na função pública e nos salários da função pública. Quando eu ouço o PSD a falar de salários, só tenho uma certeza. Não tem nenhuma proposta
para que os salários em Portugal possam ser dignos. Ora, eu não desisto do meu país, nem de quem cá trabalha. Eu tenho de avançar. Não, é o contrário. Para fechar muito rapidamente, se tem que dar contrário. maior flexibilidade para permitir mais despedimentos, é isso que o PSD quer? Claro que maior flexibilidade facilita o investimento. O investimento facilita a produção, facilita a maior produtividade. Somos dos países com pior produtividade na Europa e, portanto, sem é uma política ao contrário daquilo que tem vindo a seguir pelo Partido Socialista e apoiado pelo Bloco de Esquerda, nós, obviamente, não conseguimos melhorar os salários em Portugal. Teremos sempre os jovens a emigrar, porque a aspiração é que é ganhar 1.100 euros, 1.200 euros. Para passar isso é muito complicado. E conseguiremos ter ou não um Serviço Nacional de Saúde que dê uma resposta mais eficaz à sua população? Porque eu gostaria de perceber de si o que é que, enfim, eu penso que concorda com aquilo que o deputado Ricardo Batista Leite tem dito por várias vezes, que a política da saúde é um desastre. E em concreto, o PSD ganha 2 eleições, Rui Rio formando governo. O que é que se propõe a fazer diferente? Vai repor as PPPs? Vai abrir o SNS à iniciativa privada? Vai rever carreiras médicas? Regime salarial variável em função da produtividade? O que é que de concreto, e que as pessoas lá em casa possam perceber em relação àquilo que nós temos neste momento, vai fazer diferente? Portugal gasta mais que a média europeia em termos de saúde e tem uma prestação de serviço muito pior do que essa mesma média europeia. Portanto, primeiro, o que nós necessitamos é de organização e de planeamento, que é coisa que não existe. Depois, ou existe fraca. Depois, aquilo que nós precisamos é realmente chamar o setor privado e o setor social, não para privatizar o sistema de saúde, mas para complementar aquilo que o Serviço Nacional de Saúde não tem estado capaz de fazer. Há algum país no qual se inspire para essa complementaridade? Há algum país com algum modelo em que se inspire para essa complementaridade? Temos de negociar justamente parcerias público-privadas, mas com vantagem para ambas as partes. Não tenho que me preocupar com o privado, de certeza que vai negociar com vantagem para ele. Tenho é de me preocupar com o lado público, de modo que aquela contratação que eu possa vir a fazer traga ao Estado melhor serviço e mais barato. E se assim for, temos de fazer a PPP. Se assim não for, não devemos fazer essa PPP e com isto também chamar o setor social. Portanto, numa ótica de organização, de planeamento e de preço. Rever carreiras? E temos naturalmente de ter uma política de recursos humanos, não vou dizer salarial, uma política de recursos humanos salarial em não, que porquê? efetivamente... porque é mais do que o salário propriamente dito. Uma política de recursos humanos que leve a que aqueles que mais produzem possam ter um prémio adicional relativamente àqueles que produzem, enfim, o normal. Aqueles que vão para lá do normal têm de ter um incentivo. Ou seja, a tal questão variável. Enfermeiros, médicos, etc. Temos de ser capazes de fazer isso e, como digo, neste momento, atirar com mais dinheiro para cima do Serviço Nacional de Saúde não é já a prioridade. A prioridade é gerir bem aquilo que está, neste momento, muitíssimo mal gerido. O Bloco de Esquerda sempre considerou que nesta área precisávamos de mais investimento, mais meios humanos, recursos humanos e materiais, o que custa, obviamente, sabemos, muito dinheiro aos cofres do Estado. Catarina Martins, o que lhe pergunto é como é que concilia isto com a necessidade que o país tem de ter equilíbrio orçamental. Sobre equilíbrio orçamental, já lá vou, até porque o Bloco de Esquerda é dos partidos que mais tem contribuído para o equilíbrio orçamental do que conta. Já lá vou, até porque sei que o Dr. Rui Rio não gosta da forma como conseguimos equilibrar orçamentos, ainda bem que o fazemos. Agora, eu tenho uma dificuldade neste debate. O Bloco de Esquerda apresentou o seu programa, o PSD ainda não apresentou o seu programa. Ainda não. E, portanto, eu já ouvi uma generalidade sobre economia e salários sem nenhuma proposta concreta e agora ouço umas coisas sobre o SNS que não se percebe bem. E aquilo com que eu fico, que me parece, é que, independentemente de estarmos de acordo que o SNS precisa de uma grande revisão, o Bloco de Esquerda tem trabalhado muito para isso e quer concretizá-la, entendamos, vai ser preciso mais dinheiro público na saúde e é natural que assim seja. Temos uma população envelhecida, medicamentos inovadores são caros, vacinas são caras, mas é o melhor investimento que um Estado pode fazer é na saúde, seguramente, para o seu futuro. E o que eu me pergunto é qual é o programa que tem o PSD. Porque fico com a ideia de que o PSD quer aproveitar a crise pandémica para que a saúde possa ser um negócio. E o que eu quero é garantir que a saúde é um direito de toda a gente. Porque quando me diz que quer entregar hospitais, eu pergunto-me, quer entregar o São João ao Grupo Melo? Quer entregar o São José aos chineses da Fossum? A quem é que quer entregar o Hospital de Coimbra? Isto tem algum sentido? Depois de tudo o que passámos na pandemia, depois de sabermos que foi o Serviço Nacional de Saúde que nos valeu,
Depois de termos visto como os privados até fecharam um hospital, queriam cobrar 13.000 euros por doente de Covid. Depois de sabermos que foi o SNS que nos salvou, este tem de ser o momento, não de dar um negócio aos privados, mas de reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Nós temos 1 milhão de utentes sem médico de família. A solução não é mandá-los para um consultório privado. A solução é contratar os 600 médicos de família que faltam, com condições de carreira e salariais, para que eles possam resolver a situação dos utentes da melhor maneira possível, em centros de saúde sem filas, sem recursos às urgências à última da hora e equipados com meios complementares de diagnóstico. Eu não desisto do Serviço Nacional de Saúde. A saúde não pode ser um negócio. Também não desisto do Serviço Nacional de Saúde, só que neste momento há em Portugal mais de 4 milhões de portugueses, estou a fazer por baixo, mais de 4 milhões de portugueses que têm um seguro de saúde e que pagam o seguro de saúde. Pagam IRS, pagam IVA, pagam os impostos todos e ainda pagam um seguro. Porquê? Porque não sentem confiança no Serviço Nacional de Saúde, porque o Serviço Nacional de Saúde não presta ao serviço e não dá o acesso, presta ao serviço depois lá entrar, a qualidades profissionais. Mas primeiro que se tenha acesso é um problema. E, portanto, isto não está bem. Eu não posso, gasto o dinheiro que gasto com o Serviço Nacional de Saúde e depois os portugueses têm de ter um seguro de saúde, senão não se conseguem tratar devidamente. Alguma coisa está mal. Portanto, eu quero gerir bem o Serviço Nacional de Saúde e quero aproveitar. A Catarina Martins diz um negócio no mau sentido do termo. Eu digo negócio no bom sentido do termo. O que é um negócio? Se o privado ganhar, mas o Estado também ganhar, estamos todos bem. E é isso que eu quero. Com uma fiscalização como deve ser. Não é pôr, desculpa-me o termo, os ossos no Serviço Nacional de Saúde e a carne no privado. Não é isso que eu quero. E estava a dar razão ao Bloco de Esquerda. Agora, ficar o público que é difícil e o privado com o que é rentável. Não. Se me permite, não é por aí que vamos. O João Semedo costumava ter uma frase que eu acho que é elucidativa deste problema. É que nunca ninguém viu alguém entrar num hospital público e perguntar como é que vai o negócio. A saúde nunca é um assunto de negócio, é um assunto de serviço público e de garantia. E o termos um Serviço Nacional de Saúde que trabalha em rede, que colabora, que não é cada sítio, é que lhe deu a força extraordinária para responder a esta pandemia. Aproveitar a sua fragilidade. Catarina Martins, responder à pandemia, agora, mas não responder a outros doentes. Como é que, olha... E, obviamente, essa questão foi colocada ao longo do último ano. Um Serviço Nacional de Saúde que, de facto, deu resposta à pandemia, mas que deixou muitas pessoas sem qualquer tipo de resposta. E nós temos falado disso todos os dias, porque a nós preocupa-nos muito. E é por isso que temos dito que esse é o momento para ter pruridos em relação àquilo que o privado pode ou não dar quando o doente procura uma resposta clínica aos seus problemas? O Bloco de Esquerda é autor de uma lei de bases da saúde que diz que, quando é preciso, se deve contratualizar com o setor privado e o setor social. Outra coisa é saber se, quando o SNS está frágil, nós devemos desatar a contratualizar em vez de reforçar o SNS. Porque se nós deixarmos um Serviço Nacional de Saúde frágil e for contratualizado tudo lá fora, de hoje para amanhã vamos estar nas mãos dos privados e eles vão exigir o que quiserem ao Estado e não vão dar serviço de saúde aos cidadãos. Está de acordo. E, portanto, é preciso reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Com isto estou de acordo. E essa clareza, Ficar nas mãos dos privados, não, porque, efetivamente, o Serviço Nacional de Saúde não é para dar lucro e um privado, quando está no negócio, é para dar lucro. Isso é verdade. Mas se o privado, com a sua organização e com o seu lucro, prestar o mesmo serviço que nós prestamos no Serviço Nacional de Saúde mais barato, ou mais barato e melhor, eu não quero porquê. Tenho de querer. Aliás, já hoje no Serviço Nacional de Saúde existe o SIGIC, que nós até queremos alargar, é quando a pessoa não consegue, num prazo razoável, a operação que precisa, a consulta ainda não, nós queremos alargar a consulta, lá virar o programa, mas a cirurgia pode recorrer, com um voucher, pode recorrer ao serviço privado e faz no privado, o Estado paga. Sobre as funções, deixe-me só dizer uma coisa, isso está mal no sentido, é um remedio. Então, mas para fechar, eu queria só dizer o seguinte. Eu vi muitas propostas do Dr. Rui Rio para ultrapassar o problema contratualizando e dando coisas aos privados. Não vi nenhuma proposta sobre reforçar mesmo o Serviço Nacional de Saúde. E é um pouco estranho que o Dr. Rui Rio possa dizer que concorda comigo, ao mesmo tempo que depois está a defender um caminho diverso. Nós temos que aqui ser claros, há diferenças entre nós e o Serviço Nacional de Saúde. Não podemos destruir o Serviço Nacional de Saúde. Foi isso que eu concordei. Ninguém, bem pelo contrário. E temos também uma área fundamental nas funções do Estado, na área da Segurança Social. Já aqui disse que, se for Primeiro-Ministro, não vai cortar pensões em nenhuma circunstância. Mas mais do que falar de cortar pensões,
jovens. A grande questão neste momento é a sustentabilidade da segurança social para o futuro. A questão que se coloca a qualquer governo, eventualmente a um seu, se vier a existir, Sim. é como garantir essa sustentabilidade com cada vez mais pensionistas ou pessoas mais idosas e menos jovens. Como é que se garante? É preciso mudar de modelo? É preciso fazer algum tipo de transição para um modelo misto? Ou este modelo é aquele que o Rui Rio, enquanto líder de um futuro governo, eventualmente vai continuar a defender? Primeiro, é verdade que nós temos de olhar a sério para a sustentabilidade da segurança social em nome das pensões de reforma futuras, portanto, em nome daqueles mais jovens que, estando agora a descontar, têm de receber lá à frente. E têm de receber de acordo com aquilo que estão a descontar. Portanto, temos de defender a sustentabilidade da segurança social. Aquilo, por exemplo, que o Bloco de Esquerda com este modelo, com o atual modelo ou com outro modelo? Ponto 2. A base da segurança social tem de ser uma base pública. Se a base da segurança social... Eu penso que as pessoas pensem bem isto mesmo, pessoas que se colocam à minha direita. Se nós privatizássemos por completo, ou quase por completo, a segurança social, nós colocávamos as futuras pensões de reforma na Bolsa. Na Sim. Bolsa mesmo, em fundos de pensões que estão na Bolsa. O que temos neste momento, Rui Rio, é um regime de repartição. O senhor está a defender um regime coisa misto. Diferente, desculpe, Está a defender coisa um regime diferente misto. é podermos ter um sistema misto, isso tem de ser devidamente estudado, devidamente articulado, devidamente consensualizado, ter um sistema misto onde há realmente uma base pública, que tem de ser sempre uma base pública, que pode ser complementado por uma base de capitalização. A base de capitalização é eu recebo ao valor atual, aquilo que depois, Sim, capitalizado, dá em função do que eu... E como é que resolve o buraco nas contas do Estado que vai formar na década seguinte, por exemplo? Agora não percebi a questão. Se há uma parte que depois o trabalhador pode retirar para capitalizar, como é que se resolve o problema do buraco obviamente, nos cofres do Estado que se vai criar nos 10, 12 anos seguintes? Não pode haver reforma da segurança social em que de antemão se sabe, face à evolução demográfica, que vai dar um buraco. Isso não pode ser, isso não é reforma nenhuma, mais vale deixar estar como está. Agora, nós temos a segurança social sustentada durante um período de tempo, mas não o temos garantido mas até tem de ir lá à dívida. Frente. Catarina Martins, para fechar este tema em relação ao modelo que nós temos e à sustentabilidade que é necessária para uma coisa tão importante como é a segurança social. É incompreensível que o Dr. Rui Rio reconheça que colocar uma parte das pensões na Bolsa é um perigo e defenda que os trabalhadores devem colocar parte do seu dinheiro na Bolsa em vez de na segurança social pública. Houve pessoas nos Estados Unidos que perderam tudo na crise financeira por causa desse sistema. Diz-me, não vão perder tudo, só vão perder metade, porque eu só vou pôr metade das pensões lá. Porquê é que hão de perder alguma coisa? Se há matéria em que o Bloco de Esquerda provou que é possível fazer melhor, é na segurança social. Não só porque a criação de emprego e aumento do salário, nomeadamente do salário mínimo, criou mais sustentabilidade à segurança social, mas também porque eu bem sei que o Dr. Rui Rio não gosta, mas existe uma coisa que ficou conhecido como imposto de mortágua, que é uma taxa sobre o património imobiliário de luxo, ou seja, uma taxa sobre milionários, com certeza percebe, e que financia a segurança social, e que só entre 2018 e 2020 deu ao Fundo de Sustentabilidade da Segurança Social mais 477 milhões de euros. Eu bem sei que o Dr. Rui Rio, no seu programa em 2019, queria acabar com esta taxa e queria proteger os milionários. Mas aqui fazemos escolhas. E o Bloco de Esquerda o que quer é proteger as pensões e o que quer é que as pensões possam crescer. E esse é o tipo de escolhas que faz toda a diferença no país que um e outro defendem. Catarina Martins e Rui Rio, nós temos de fechar este debate. Agradeço a vossa presença. Amanhã, a partir das 10 da noite, será na SIC Notícias, com a moderação da Rosa Oliveira Pinto. Ela vai moderar o debate entre Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, e Coutrinho Figueiredo, do Iniciativa Liberal. Boa noite.